estamos aqui para mais um episódio maravilhoso para inspirar vocês a se conectarem com a força interna e com a sua liberdade e alegria interna. Hoje a minha convidada querida é a Débora Tonetti, querida mesmo, muito especial, que tem muito a compartilhar aqui conosco. Então, Débora, querida, você pode se apresentar? Sim. Bom, primeiro de tudo eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, Lê. Estou muito feliz com esse seu novo projeto, mais sua cara impossível. É verdade. E estou muito animada com a nossa conversa. Bom, eu sou médica, ginecologista, obstetra, mas a gente estava conversando um pouquinho antes, né, de começar a gravar. Eu tenho buscado cada vez mais cuidar das minhas pacientes de uma forma muito mais integrativa, né, muito mais completa. Eu acho que todo esse meu processo desses últimos 2 anos, desse último ano principalmente, me fez refletir o quanto somos uma coisa só. Então, saúde física, mental e espiritual, tá tudo conectado. E não seria justo da minha parte eu não levar essa visão para o meu trabalho, como extensão do meu ser, né? Então, hoje os meus atendimentos, eu tenho buscado exatamente isso. E eu acho que a medicina, ela caminha para esse lugar da conexão. Então, estou muito feliz de estar aqui para a gente falar de tudo linda. isso. Não é maravilhoso isso, gente? Não, super antenada, uma pessoa que se cuida. Vocês vão conhecer um pouquinho mais da Débora aqui. Mas antes, Débora, eu queria que você escolhesse um olhinho. Que chakra que você acha que você quer potencializar hoje? O primeiro, o segundo, que é da nossa criatividade, sexualidade. O primeiro, que é da nossa força vital, aterramento. O nosso plexo solar, que é o nosso poder pessoal, o cardíaco, o cardíaco a gente trabalha aqui, tanto a saúde física quanto o nosso auto-amor e amor ao próximo. Ou o laríngeo, para facilitar a comunicação do nosso mundo interno com o mundo externo. Ou o nosso sexto chakra, que é o nosso terceiro olho, que trabalha a nossa voz interior, nossa intuição, que muitas vezes a gente não confia nela. Ou o coronário, que trabalha a nossa conexão com o plano espiritual, que é a janela da alma. Difícil, mas o primeiro que me veio à cabeça foi o laríngeo. Laríngeo? Então vamos para a comunicação. Vamos para a comunicação. E eu vou junto, estou precisando também. Vamos lá, dá a mãozinha linda. Então nós vamos inspirar 3 vezes, até para nós irmos chegando aqui nesse momento e ficarmos bem presentes. Para que nós possamos ser um canal de luz, para que a gente possa verbalizar tudo que seja útil para todos. Nossa, você sabe, eu estava pensando aqui, eu podia fazer isso com as minhas pacientes, né, no consultório, antes de começar uma consulta, uma boa ideia. Delícia, porque a gente chega pilhado, não chega correndo, todo mundo desbaforido, atrasado. E daí é bom chegar, né, chegar e ficar. Eu acho que esse é o grande desafio de viver num mundo tão imediatista, tão acelerado, tão, né, que a gente é engolido por essa pressa que a gente nem sabe de onde vem. Então, ter esses momentos de respiro, eu acho que são fundamental para a nossa saúde. Fundamental. Aliás, eu queria te perguntar, você tem alguma rotina matinal, assim? Eu tenho. Hoje em dia eu tenho. Sabe que hoje em dia eu acordo mais cedo para ter um pouco mais de calma nas minhas manhãs. Não é sempre que eu consigo isso, muito pela demanda do trabalho, eu preciso passar no hospital, ou tenho parto, cirurgia, que geralmente são de manhã. Mas quando eu consigo, eu acordo antes, eu tomo meu cafezinho com calma, eu tenho tentado, né, e me dedicado à meditação, coisa pouca, assim, é isso que eu falo muito para as minhas pacientes, a gente não precisa colocar metas não palpáveis, porque a gente se frustra. É péssimo, aliás, exatamente, Exato. Vem a frustração. Então vamos colocar 5 minutos, imagina 5 minutos, a gente passa 5 minutos na rede social assim. Nossa. Mas a gente não tem 5 minutos para respirar e para meditar e para... Pôr uma musiquinha. Exato. Então, hoje eu tenho priorizado muito isso. Então, café da manhã, com calma, tomar meu banho, me arrumar. Eu prefiro começar o dia... Assim, para mim é muito claro a diferença no meu dia quando eu começo dessa forma e quando eu começo acelerada. Nossa, exatamente, eu também. É incrível como muda, né? Muito. É muito bom. Gente, eu quero dizer que a Débora já participou de 2 imersões minhas. Aliás, é uma história maravilhosa que eu quero contar aqui. Foi você, na verdade, que me introduziu para esse mundo. Eu acho que, de certa forma, sabe, Lê, eu sempre fui uma pessoa intuitiva, conectada, sensível. Acho que vai muito de encontro com a minha profissão. Mas foi no ano passado... Foi o ano passado. Ano passado. Caramba!
E foi no ano passado que eu dei de presente para minha mãe. É verdade. A imersão, que ela estava num momento delicado. Então, olha que loucura, foi um presente para ela, mas quem ganhou o presente fui eu. E a gente já se conhecia, mas não tanto. E aí foi uma coisa, assim, o que eu senti, sabe, assim, eu nunca vou esquecer. E você lembra que eu voltei para fazer um parto de madrugada? Eu lembro, no meio da imersão, ela teve que sair e ir até São Paulo, gente. E ela falou, me esperem que eu volto. Ninguém acreditou que ela fosse voltar. E voltei. E eu falei pra minha paciente, porque eu trabalho dessa forma muito honesta, assim, com as minhas pacientes. E eu falei pra ela, eu falei, olha, eu dei de presente pra minha mãe, é um final de semana. Não, 3 dias. Era durante a semana. Terça, sexta. Isso. Foi no Hotel Toriba, e foi eu falei muito bacana. Pra ela, eu falei, eu tô em Campos de Jordão, então assim, qualquer coisa que você precisar, eu volto, entro no carro e volto. Então você me liga. Ela, não, imagina, deve ficar tranquila e tudo mais. Pão, batata, de madrugada, um dia lá, ela me ligou. Eu lembro de pedir um cafezinho pro segurança lá do hotel. E aí voltei. Você saiu às 3 da madrugada? 3 da madrugada. Mas você sabe que aquilo foi muito simbólico, assim, porque eu saí na estrada, coloquei uma música alta, assim, sabe, voltando feliz. Eu voltei feliz para fazer aquele parto. O parto foi incrível, um parto normal, lindo. Aí eu voltei. Imagina a energia que nasceu esse bebê. Não, foi muito especial. E aí eu nunca mais esqueci, assim, Lê, tudo que eu senti naquela imersão, assim, sabe? De estar mais conectada. O sound healing, todas as palestras, as suas aulas, a constelação familiar. Nossa. E aí a gente conversou sobre isso. Você me falou de Portugal e algumas pessoas já tinham me falado de Portugal. E eu tinha, né, já tinha como um sabático programado, fiquei 3 meses fora. E aí você falou, olha esses retiros em Portugal. Bom, eu entrei, escolhi lá um, assim, super no escuro. E fui, foi uma das experiências mais legais também, que foi esse retiro no Algarve que eu fiz logo depois. E aí, depois disso, é quase que viciante, assim, não tem como voltar. Não tem como voltar, expandiu, não vai voltar. É isso, não volta ao tamanho original, perfeito. Uma vez que a gente expande, a gente não volta ao tamanho original. Não volta. Mas foi você que me introduziu. Linda. Não, foi você que se conectou. Você vê que tudo é frequência, tudo é vibração. Gente, já estava... Já estava buscando por isso, o universo só conectou, não é isso? Você não sente isso na tua vida? Muito, muito. Direto, né? Quantas coisas acontecem e a gente não se dá conta, e depois elas acontecem de novo, e você fala, meu Deus, mas aonde eu estava? Né? Como que eu não percebi isso antes? Porque não estava pronta. Né? Tudo e daí tem quando o seu tempo. Tudo tem o seu tempo, mas aquilo é muito interessante, porque depois que você começa, você entra nesse lugar novo, você não para mais. Daí você entende. Parece que abrem as cortinas da vida, né? Se descortina, literalmente. E aí a sua vida ganha mais significado. Muito. Ela fica mais valiosa, né, Débora? Muito. A gente fica mais grato a poucas coisas. A gente presta atenção nas cores, nas folhas, nas árvores. Tudo fica mais bonito. A vida fica mais legal, fica mais colorida, essa é a verdade. Né? Porque a vida é torta, né, Lê? Ela é cheia de desafios e conflitos e sempre existirão. Mas a partir do momento que você opta, porque eu acho que é uma opção, tá? Ver a vida dessa forma, com essa leveza, entender que tudo acontece por um motivo. Você não fica com medo de sofrer. Porque no fundo, o sofrimento, ele é pedagógico. Ele que nos ensina, né? O conforto. A sensação que eu tenho é que até então eu estava vivendo assim no automático, muito pautado nas expectativas externas, talvez da minha família, da sociedade. E de repente você olha, dá uma sensação de liberdade. Liberdade. Eu faço o que eu quiser. Não, e sabe uma coisa interessante? Que a gente realmente, nós fomos domesticados, né? Não sei se você já leu Os 4 Compromissos, Dom Miguel Ruiz. Maravilhoso, né? Eu não acredito que você falou desse livro. Como? Mas eu amo esse livro. Você tá lendo esse livro nesse momento? Não, eu preciso mostrar que tá na minha bolsa, senão vocês não vão acreditar. Lá, gente. Parece aquela coisa assim, ai, nossa. Não, tá dentro da minha bolsa. Não, esse livro, você não acredita. Esse livro eu li há 3 anos atrás, quando eu estava chegando na Costa Rica, para fazer minha formação de yoga, meditação e Ayurveda. Eu comprei, eu li, eu peguei um transfer, eu estava cruzando a costa, eu não sabia nem para onde eu ia também, eu me joguei. Cruzando, eu li no transfer. Foram 5 horas que eu fiquei dentro do carro. Eu matei o livro, ele é fininho, só que ele é profundésimo, gente. Preciso mostrar que eu estou pegando. Não, Débora, eu não tô acreditando. Olha isso, por favor, daqui. Não, eu tô chocada. Aqui, Os 4 Compromissos. Ó quem tá aqui, Os 4 Compromissos. Gente, eu tô chocada que você falou desse livro. Eu nem sei nem por que eu mais falei desse livro. Nossa, domesticação. Porque ele fala, ele é o máximo, Dom Miguel Ruiz. E ele fala aqui que nós fomos domesticados. E fomos. É assim, se a gente fizer isso,
ganha presente. Se nos comportar, tira videogame. Tudo, nós somos domesticados. Então, nós somos criados para agradar os outros. E a gente acha que se a gente fizer tudo que os nossos pais esperam da gente, eles vão nos amar. Se nós não fizermos, não vão mais nos amar. E quando a gente vai se libertando de uma forma gostosa, natural, porque a gente vai se encontrando, a gente dá um passo aqui e vê que o amor continua. Dá outro passo e vê que o amor continua. Eu sei, eu passei por isso com meu pai também. Muito castrador, muito crítico, muito duro. Mesmo quando surgiu a Joy, eu falei, nossa, ele vai acabar comigo. Vai falar, vai trabalhar, para com isso! Ele, sabe, vai ser difícil explicar que é um chamado de Deus, né? E a Joy surgiu, vocês tinham quantos anos? 3 anos, 2 anos. Olha isso. Ela surgiu aqui, o Instagram tem 2 anos. Não, mas assim, isso quer dizer assim, poxa, né, foi há pouco tempo atrás. Pouquíssimo, a gente passa 2017 pra cá. Mas você sabe, uma vida Lê, e vale a pena. A gente sempre dá pra começar. Mas só te finalizando do meu pai, teve um dia que daí meu pai me ligou e toda vez que ele me liga, enfim, sempre é bomba, normalmente. E daí ele me ligou, eu já falei assim, nossa, lá vem. Ele falou assim, oi filha, tudo bem? Tudo bem. Você sabe que eu vi uma moça bonita, alegre, falando umas coisas tão bonitas no Instagram. Eu falei assim, pai, o senhor tem Instagram? Eu já gelei, né? Ele falou assim, e quando eu vi era você. Nossa, olha, parabéns, continua fazendo isso! Tá vendo? Tá vendo? E eu morrendo de medo, quase que fazendo escondido do meu pai aos 50 e poucos anos. Olha como a gente tem medo de perder o amor, a aprovação do outro. Tá no nosso DNA. Tá no nosso DNA. É cultural. O senso de pertencimento, a gente quer pertencer. Né? Fomos criados em bando, então assim, somos muito mais primitivos do que a gente se dá conta, né? Somos animais, aí que a gente criou todo o resto, sociedade, mas assim, tá no nosso DNA o pertencimento, a gente quer a validação do outro, é intrínseco, é um negócio que quase que, se a gente não parar e trabalhar e exercitar isso todos os dias, quando você vê, você tá vivendo a vida do outro. Do outro, e não a sua. Realizando os sonhos que os outros fizeram pra você. E tudo isso por quê? Porque a gente precisa do amor. Ser amado e amar, né? Como a necessidade de ser amado é enorme, né, Débora? Muito. Validação, pertencimento. E a gente se desconecta da nossa essência. E nesse livro ele fala os 4 compromissos, é bárbaro, que é assim, dê o melhor de si, não leve nada para o lado pessoal, não tire conclusões e... Seja impecável com a sua palavra. Talvez esse seja o meu favorito. Seja impecável com a sua Como palavra. A gente Por quê? fala, porque eu acho que a gente fala as coisas de um modo muito leviano, né? A gente não se dá conta daquilo que a gente fala. E uma vez que você fala, você não tira. Não volta mais, Não volta mais. E a quietude, eu acho que é um sinal de sabedoria, assim. Então, quanto menos você fala, mais você se escuta. Né? É um paradoxo, mas é verdade, assim. Então, quanto menos a gente fica falando, mais a gente entende, mais a gente compreende. Então, eu gosto muito desse, seja impecável com a sua palavra. Dê o melhor de si também, talvez seja um dos meus favoritos, porque é assim, nem melhor, nem pior. Né? Cada dia é um dia, né? Não, e assim, putz, não dê seu máximo, no sentido assim, respeite os seus limites. Eu acho que é isso que ele quer dizer. O melhor que você pode dar naquele dia. Dentro dos seus limites. Dentro dos seus limites. Não faça mais, porque também a gente fica, né, querendo as expectativas e fazer mais. Exaustivo. Dê o melhor de si. Então, assim, hoje, o que você pode fazer? Putz, esse é meu máximo. Você deu o seu melhor, né? É verdade. Mas você também não teve preguiça, você não teve... Eu adoro esse dê o melhor de si. O outro Eu adoro não tire conclusões. Porque nós somos os mestres em tirar conclusão. Sim. A gente já tá naquela conversa que a pessoa vai falar que não falou, já tá brigando internamente. Tudo. Aquilo nem vai acontecer muitas vezes. É se apegar àquilo que é concreto. Eu falo muito isso para as minhas pacientes. A mente voa, né? Por exemplo, mulheres que estão tentando engravidar. É um processo muito sofrido. Porque engravidar não é fácil como parece. Não é tão rápido. Então, demora mais do que a gente imagina. A gente passa uma vida inteira evitando gravidez e, de repente, quando a gente tira lá o método contraceptivo, a gente acha que vai engravidar assim, né, do dia para a noite. E hoje vivemos condicionados a esse imediatismo. Então, tudo que você quer, você tem acesso, uma informação, você pede alguma coisa na internet, já chega na sua casa, é tudo muito rápido. Mas quando a gente transporta isso para a nossa natureza, não é uma verdade. O corpo tem o seu tempo. Então, eu sempre falo isso para as minhas pacientes, vamos se apegar aos fatos, vamos se apegar àquilo que a gente pode fazer e pode controlar. O que não tiver controle, a gente acredita que vai acontecer na hora certa. Entrega, né? Entrega. Eu tô chocada que você falou desse livro. Não, e seja impecável com a sua palavra, é incrível, porque a gente é bíblico, né? Nossa palavra pode destruir ou edificar uma pessoa, né? Então, assim,
é um órgão tão pequeno, a nossa língua, mas é tão poderosa, né? É. E o calar, saber escutar. Porque normalmente na conversa, o que a gente faz? Começou o bate-papo, a gente já está... Ou um argumento, você já está pensando o que você vai responder, você nem está prestando atenção naquela pessoa, no que ela está falando. Você já está pensando o que eu vou responder, ou o que eu vou argumentar. Então, o que você passa para o outro? Que o que ela está falando não é tão importante, que a minha opinião vale mais que a sua. E aí a comunicação fica truncada, né? É verdade. E somos seres egóicos, né? Então a gente adora falar de si. A gente adora. E aí, e não leve para o lado pessoal, que é um outro compromisso. Bárbara. É um pouco isso, assim, né? De você, não é tudo sobre a gente. Tá todo mundo tentando ser feliz. Tá todo mundo aí com as suas próprias batalhas internas, né? Então, acho que não leve pro lado pessoal é isso. Você ser imune aí às opiniões alheias e tocar a sua vida, né? Exatamente. Muito legal, não acredito, impressionante. Gente. Impressionante. Esse é um guia de bem viver, tá? Os 4 compromissos. Eu já indiquei no Insta. E é super fininho, né? Super fininho, mas muito profundo, né? Muito. E fica, né? Fica, não legal. Fica? E, aliás, eu quero te perguntar, você que cuida de tantas mulheres, qual é a sua rotina de autocuidado? O que você faz para você se reenergizar? Porque você se doa tanto, você acabou de falar lidar com as mulheres que passam por frustração, da demora do engravidar, né? Ou recebe uma notícia terrível de um câncer de mama, de uma doença. Uma perda, né? Um aborto, meu Deus. Então, como que você se recarrega? Porque a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Como que você recarrega a sua energia para poder se doar tanto? Você sabe que isso eu aprendi nesse último ano, sabe, Lê? Quando comecei o consultório, eu tive um retorno muito legal. E eu fiquei muito grata com esse crescimento rápido no consultório. Mas foi muito difícil eu colocar um limite. Então, eu tive que fazer o movimento inverso. De repente, quando eu vi, eu estava atendendo 15 pacientes por dia e um monte de cirurgia e ajudando vários outros médicos. Eu falava, poxa vida, eu acabei de começar, tenho 30 anos, eu preciso adquirir toda a experiência e conhecimento que eu puder. E quando eu vi, eu não estava dormindo bem, eu não tinha saúde, eu tinha engordado, eu estava super inflamada, eu estava triste, deprê e me dedicando só àquilo. E aí foi aí que eu comecei a reorganizar minha rotina e os meus horários, colocar um limite de pacientes por dia, ter mais horários livres, eu acho que isso é fundamental. A gente também vive numa sociedade que valoriza muito a produtividade e o trabalho. E descansar é tão importante quanto trabalhar. Então, o ócio, ele é muito valioso, né? Então, eu tenho dificuldade com o ócio. Outro dia eu vi uma frase tão linda que, assim, descansar também é celebrar. Né? Então, você, assim, ficar descansando, você também está celebrando, contemplando a vida. Então, eu comecei a entender isso. Então, eu diminuí muito a minha carga horária. E aí, comecei a colocar algumas ferramentas e estratégias para me recarregar. Então, poxa, a meditação foi muito, acho que, importante nesse processo todo. Terapia, eu não abro mão. Faço 2 vezes por semana com terapeutas maravilhosos. Eu tenho 2 terapeutas diferentes. Eu amo. Ai, Bárbara. E aí eu comecei a buscar também outras terapias holísticas. Então, o Sound Healing, que eu conheci através de você, que foi incrível. E aí, assim, também não precisa de muito, sabe? Às vezes a gente fica mirabolando tudo que a gente pode fazer, quando na verdade você pode pegar um chá, um livro, quietar, ficar lá na sua casa, acender uma velinha, um incenso. Então, assim, hoje eu tenho me policiado muito, sabe? Eu tenho limitado muito o meu tempo nas redes sociais, porque também acho uma loucura o quanto a gente está adoecendo, né? Para se tornar relevante nas redes sociais. Então, assim, é um perigo isso. Eu acho que, assim, eu sou super fã da ferramenta. Eu acho que a gente pode crescer, se conectar, mostrar nosso trabalho. Mas tem que tomar muito cuidado com o que a gente consome. A gente nem se dá conta. Você já viu aquele O Dilema das Redes? Eu assisti. Nosso documentário, É uma né? loucura. É uma loucura. É assustador. Depois disso, eu fiz um detox de 1 mês sem consumir rede social. E foi uma loucura, assim, foi muito legal. E realmente, assim, perdurou, sabe? Eu consegui manter aí algumas práticas. À noite eu não entro mais, antes de dormir, aquela coisa de ficar na cama. Você faz higiene do sono? Não. Porque não tem nada pior que levar o celular pra cama, gente. É que eu, por conta da obstetrícia, eu não posso ficar longe do celular. É verdade. Só longe do celular. Também não posso usar isso como desculpa. Eu deixo ele ali pra tocar. As minhas pacientes sabem que em emergência elas me ligam, mas eu tento não olhar mais o WhatsApp à noite. O que for emergência, vão me ligar. Eu tento sim me desconectar e aí optar por leitura, ficar conversando, enfim, outras coisas do que celular e televisão. Acho que isso é é fundamental. Mas você sabe que, além dessas práticas de autocuidado, eu acho que, assim, o que eu tenho mais praticado
é impor os meus limites. Acho que esse é o maior parabéns. ato de autocuidado e autoamor. Isso é difícil, hein? Dizer não com amorosidade feito. É difícil. É difícil. Colocar limite é uma coisa difícil. Porque toda vez que você escolhe, você desescolhe. Alguma coisa. Também, né? Assim, mas eu tenho entendido que menos me faz viver melhor. Assim, então... E vai ter gente que vai ficar chateado com você, porque vai querer encontrar, porque vai querer... né? Somos seres sociáveis, a gente tem 1000 coisas acontecendo. Eu tenho o presente de ter muita gente especial na minha vida. Mas, às vezes, a gente precisa diminuir, né? Todo esse contato, esse convívio para, de fato, como que você está conseguindo fazer isso? É um desafio, um exercício diário. Eu preciso aprender. Mas eu tenho escolhido muito. E sem culpa, e tudo bem. Eu acho que... Tudo bem dizer um não bendito, explicando, né? Exato. Com amorosidade, numa boa. Porque eu sempre tive muita dificuldade de dizer não também. Mas eu tô aprendendo e eu tô vendo que dizer não necessariamente você perde aquela relação, aquele amigo. Exatamente. Ao contrário, às vezes a pessoa até valoriza mais, né? E te respeita mais. Mas não é fácil. Para mim é um grande desafio dizer não. É muito difícil. Nossa. E eu acho que requer muita clareza e autoconhecimento e muita confiança naquele vínculo que você tem com aquela pessoa para falar, putz, hoje eu não vou, hoje eu não posso, hoje eu não tô legal. É verdade. Mas é muito importante. Até porque, quando você estiver lá se relacionando com essa pessoa, você vai estar com a melhor energia. Exato, né? Você vai estar dando o seu melhor, dê o melhor de si. Dê o melhor de si, tá vendo? Não adianta ir só com o corpo, exausta, com a cabeça em outro lugar, né? Você não vai dar o melhor de si. Então é melhor menos, com mais qualidade, né? Outra coisa linda. Bom, então o último livro que você leu tá aqui na minha cara. Tá aqui. Amei, e tem outro que eu tô lendo muito legal. Bom, que é o Jay Shetty, que ele é demais. Think Like a Monk, Pense como um Monge, que eu falei. Ele é maravilhoso. Eu comecei agora. E eu, maravilhoso. Olha... Não, eu fiquei agora, um tempo atrás, com uma baita sinusite, então eu fiquei em casa, assim, uns 5 dias. Eu falei, bom, quer saber? Então, já que eu não estou trabalhando, né, não posso fazer nada, eu vou fazer uma imersão. E aí, eu fiquei obcecada um dia com todos os podcasts do Jay Shetty. Ele é incrível. Ele é incrível. Ele tem uma serenidade na maneira como ele fala. Olha, e aí eu achei incrível. Eu já comprei o livro dele. Então, esse é um outro livro que eu tô lendo, que eu tô amando. Maravilhoso. Já indiquei no Instagram. Pense como um Monge, do Jay Shetty. É maravilhoso, não é? É muito legal. É maravilhoso. Gente, olha, o livro é uma grande companhia. Eu adoro quando é voo curto, 1h30, 2 e pouco. Então, é ideal para ler. Delícia. Não é? Tem momentos perfeitos. Tem. A gente perdeu o hábito da leitura, infelizmente, por causa dos seriados, Netflix da vida, né? Mas eu amo. E à noite eu não abro mão, porque como eu sou uma pessoa hiperativa, eu já não gosto de televisão. Se eu assisto alguma coisa, ou se eu vou pra festa, até eu acalmar e dormir, é difícil. Sim. Então o livro me acalma. Não, e notícias, então, assim, isso eu é um acho veneno. que eu não Você sabe que cada 5 minutos tempo. que você assiste de notícias ruins, sua imunidade cai? Sério? Seríssimo, Débora. Olha. Isso é comprovado. Então, notícias é um veneno, gente. Mas realmente a gente perdeu esse hábito de leitura, mas a gente pode começar pequeno. É a mesma coisa que a gente estava falando de 5 minutos da meditação. Leia 10 páginas por dia. Pronto. E aí você vai se interessar por aquele assunto, você vai estar envolvida no livro. Não tem sensação melhor quando você fala assim, não vejo a hora de chegar em casa para pegar meu livro. E quando tá acabando, você não quer que acabe. É muito, muito bom. Então, aí você já me fala um pouco do que te leva no flow. Mas o que mais que você sente que te faz entrar no flow? Entrar assim, não ver o tempo passar. O que você está fazendo e quando você vê, você não percebeu que o tempo passou? Fora a sua profissão, que eu sei que você ama, fazendo um parto, enfim. Olha, eu acho que ficar com as pessoas que eu amo, sabe? Trocar, né? Então, conversar. Então, com o Firmino, assim, a gente tem conversas intermináveis e profundas. Quando eu vejo, e a gente, né, tem a noite para fazer isso, putz, quando eu vejo são 1h, a gente tá conversando, a gente fala, vamos dormir, pelo amor de Deus, que amanhã a gente tem que trabalhar. Então, assim, acho que ficar com as pessoas que eu amo, trocar, eu amo, né? Ficar conversando e filosofando, isso é uma coisa que eu realmente não vejo o tempo passar. Viagem, eu acho que é algo que me traz muito prazer também. Atividade física não entra pra mim não. Nessa Agora, categoria. Sabe que eu queria falar? O Firmino é o namorado dela, que é uma graça, maravilhoso. Eles fizeram imersão de casal também. De casais, foi muito gostosa, Foi muito legal, ele adorou. Maravilhoso. E sabe o que é interessante? É que, assim, isso é muito legal para todo mundo. Porque a Débora teve coragem de sair de um relacionamento e ficar só. E ela estava, sem saber, se preparando
para esse querido Firmino que entrou na vida dela, que é uma A nossa gêmea, e que eles história é uma ficam horas loucura. conversando. É uma história bárbara, que a gente vai ficar aqui um tempão, não vamos contar. Mas isso é legal, porque as pessoas às vezes estão num relacionamento ou acomodado, um relacionamento tóxico, ou aquilo tá naquele lenga-lenga, não vai para lugar nenhum. Você já sabe disso, mas tem medo de ficar sozinho. É uma loucura. Porque o ficar sozinho dá medo, a gente não sabe ficar sozinho. E de repente, a Débora deu esse passo. E o universo, então, conectou, né? A energia dos dois. Não é incrível? Fala um pouco disso, Débora. Não, e foi, porque assim, as pessoas precisam ter coragem. Muito, né, Além de sair da zona de conforto, a escolher o que lhe faz bem. Perfeito. Eu acho que esse é o maior amor próprio. É exatamente esse. E vai de encontro com que a gente começou a nossa conversa, do quanto a gente foi educado ao longo da nossa vida para termos relacionamentos duradouros e casamentos muito pautado, né, nas histórias e infantis que nos são contadas, ou no discurso da nossa criação, da nossa educação, dos nossos pais. E aí a gente cria com essa ideia de que precisa a todo custo. E veja, não, assim, eu acho que tem que ser bom, né? Exatamente. Tem que fazer sentido, tem que ter uma troca significativa. E somos seres dinâmicos, a gente muda. A gente muda. Então, às vezes aquela pessoa não conecta mais. Exatamente. E a gente tem que se permitir sair daquele lugar. Então, assim, eu me sinto muito orgulhosa de não ter demorado muito tempo em lugares que não me pertenciam mais. Que bom. No quesito relacionamento. Né? Então, e isso é muito libertador. E eu te falo uma coisa, eu falo isso para as minhas pacientes, para as minhas amigas, a vida ela é muito generosa com quem honra a sua existência. Então, adorei. Quando a vida é muito generosa com quem honra a sua existência. Muito. Então, se você tá ali naquele lugar e você sabe que aquilo não tá legal para você, que é um relacionamento que, veja, não tô falando também para cada um desistir no primeiro obstáculo, porque relacionamentos são desafiadores, mas quando você entende que aquilo não faz sentido para você, que aquela dinâmica não é saudável, que aquele ambiente, que aquilo não te faz bem, tchau. Você tem que são ser... 7 milhões de habitantes no mundo. Exato, não é possível que não tenha alguém com a sua energia, maravilhosa. E a vida é cíclica. Mas você tem que abrir esse portal, Exato. E a vida é cíclica. Os relacionamentos também são cíclicos, né? É maravilhoso se você tem um relacionamento aí de muitos anos e que faz sentido pra você. Agora, se não faz, tem que seguir. Tem que seguir, a vida segue. E a tem vida... que ter coragem de seguir, né? E eu falo, assim, eu acho que eu já tinha vivido, né, uma vez, aos 30 anos eu me separei, me divorciei, e numa boa, porque realmente a gente entendeu que não fazia sentido nenhum ali estarmos juntos. E aí hoje eu entendo muito os motivos pelos quais eu casei, assim. Eu acho que eu era muito imatura com as motivações que eu nem sabia que era aquilo que eu queria, era muito pautado na referência que eu tinha externa. E aí quando eu me dei conta, foi a minha primeira libertação essa, sabe? E aí foi muito bom, né, ter conquistado isso. E aí conheci uma outra pessoa que foi um relacionamento mais conturbado, mas que também teve muito aprendizado. Eu evolui muito enquanto pessoa, muito. Porque eu acho que é isso, assim, é isso também que nos traz clareza do tipo de relacionamento que a gente quer, do que a gente quer, não quer, quais são os must-haves, quais são os nice-to-haves. Né? Exato. A vida é pra experimentar. Exato. Essa é a beleza da vida. Gostei, não gostei, acertei e errei. Essa é a beleza da vida. E você poder pivotar a qualquer momento e trocar. E aí, quando eu me dei conta disso e saí desse meu último relacionamento, e foi muito engraçado, porque eu manifestei. Eu falei, olha, a próxima pessoa que aparecer na minha vida, eu quero sanidade mental, eu quero ter uma troca profunda, autenticidade, sabe? Sem essa coisa de ficar pisando em ovos. Eu verbalizei, Lê, tudo. E foi muito na época do retiro, né? Da primeira imersão. E aí, Firmino apareceu na minha vida, uma história maluca. Era pra gente se encontrar. Né? E é isso, assim, a vida é muito maravilhosa. A gente não pode ter medo do desconhecido. Mas é natural a gente ter, né? Muito. É muito natural essa parte da transformação, do novo, até a gente acreditar que a gente pode cruzar essa ponte, né? Perfeito. O medo, ele existe. É isso que você falou. A gente tem medo. O que não pode fazer é paralisar. Exatamente. É deixar com que a sua vida flua e continue, e mude e, né, prospere por conta do medo. Porque também somos geneticamente programados para poupar energia. Então, a gente prefere ficar no conhecido ruim
do que no desconhecido potencialmente ruim ou bom. Você não sabe como é que é. Então, deixa eu ficar aqui, que é conhecido, é conforto, né? A gente fica ali acomodado. Mas é justamente nesse lugar desconhecido que tá a felicidade. Tá ali atrás do medo. Tá ali atrás do medo. Tá. Eu amei. Tá ali atrás do medo. Não, Bárbara, então não precisa nem perguntar se você acredita em manifestação, né? O meu modus operandi ultimamente é manifestação. É de verdade, assim, eu acho que a vida me provou muito isso, não foi à toa. Então, hoje, tudo eu falo, eu manifesto, eu imagino, eu penso, eu escrevo. Escrever é muito poderoso, né? É assim, muito poderoso, muito poderoso. E trazer aquilo que você quer viver como se já estivesse acontecendo. Trazer co-criar toda essa emoção. mesmo, Co-criar. né? A sua realidade. Nós somos tão poderosos, a gente usa tão pouco do nosso poder pessoal, né? O que, assim, o que também te tira da zona de conforto, no sentido assim, você tem autonomia sobre a sua vida, né? Você tem as rédeas da sua vida, o que traz muita responsabilidade. Muito, mas traz muita liberdade. Muito. Porque assim, a gente, ao invés de ser copiloto, a gente vira o piloto da nossa vida. Mas para isso a gente tem que se trabalhar, né, Débora? Total. É um trabalho. É um trabalho, eu falo que são abdominais cerebrais, que é uma vontade de querer ser feliz, né? Ser feliz é uma escolha, é um trabalho diário, né? Para você não jogar a vida fora. E eu acho que a gente passa, quando a gente começa a pensar dessa forma, você não terceiriza mais a sua vida. Exatamente. Você não projeta mais no seu relacionamento, na sua profissão, na vida, no tempo, nas viagens. Não, é você. Né? Acho que quando você muda dentro, você muda o seu mundo todo. Ai, gente, tá tão bom escutar isso dela. Porque é isso, sabe? As pessoas às vezes acham... por isso que surgiu a Joy. Porque eu encontrei essa felicidade que independe de fatores externos. Se meus filhos estão bem, ou os netos estão bem, ou se vendeu bem. Independe. Ou se eu tô bem casada ou não. Independe. Eu consegui essa felicidade interna. É isso que eu quero trazer pessoas que inspirem como a Débora, para vocês acreditarem que isso é possível. Quando você consegue essa felicidade interna, que você para de terceirizar para os outros, né? É isso. Só felicidade ou infelicidade, né? Total também. Você responsabiliza o outro. Isso é uma delícia, porque você é responsável. Você cria o que você quiser. Né? Cria o que você quiser. Eu acho isso maravilhoso. E aí a gente se liberta também daquele lugar dos padrões, né, impostos externos pela sociedade. No final do dia, é você com você mesmo. É isso. É você com o seu trabalho, com o seu propósito, com as suas paixões, com os seus relacionamentos interpessoais, sabe, assim, com a sua espiritualidade. Então, assim, é você. Então, né, ninguém tem nada a ver com isso. Muito bom. A Oprah fala uma frase ótima. Se eu soubesse que ser autêntica ia me deixar tão rica, eu teria sido antes, começado antes. Mas é não isso. É bárbaro. Quer dizer, gente, vamos assumir quem nós somos, tá tudo bem. Né? É bem isso, Lê. Nossa, adorei essa frase. Não é ótima? E eu me identifico, olha lá, somos egóicos, né? Cada um falando disso, mas eu me identifico também com isso, porque eu acho assim, eu nunca fui tão feliz quanto hoje, e eu passei por uma fase muito complicada, de muita desconstrução, na família, na profissão, mas que me trouxe muita liberdade. E é isso, é autenticidade. Autenticidade. É você viver coerente com o que você sente. Com a tua essência, com o que você sente, com o que você veio fazer aqui. Porque a gente sabe o que a gente veio fazer aqui. A nossa alma, né? Nos cutuca, né? Sabe. Ai, linda, eu queria passar o dia inteiro conversando com você. Porque a gente entra num flow e a gente se ama. E a conversa vai de tal maneira. Que assim... E você sabe que eu sinto falta, porque... Quando a gente vai expandindo e a gente vai entrando, sentindo todas essas coisas deliciosas, essa liberdade interna, às vezes fica difícil você se conectar com algumas outras pessoas, sabe? Porque às vezes as pessoas não entendem por que você está sempre tão bem, está tão feliz. Porque quando a gente também não está bem, não é todo dia que a gente está bem, mas a gente vai lá trabalhar para trocar energia para ficar bem. Né? É verdade. A gente faz isso, mas olha, vamos lá, a gente vai ter que terminar, né? Infelizmente, eu queria que se você pudesse escolher uma frase para colocar num outdoor, que frase seria essa? Olha, você sabe que tem uma frase que tem me tocado muito, que é o seguinte: quem enxerga só o que lhe convém é cego por opção. Uau! E eu acho que vai muito de encontro com a nossa conversa. Muito. Então, assim, a gente tem que escolher olhar para a nossa sombra, para os desafios, para os conflitos, e aí transmutar e mudar isso e evoluir. Então, eu acho que é isso, assim. Amei. Repete ela pra gente. Quem enxerga só o que lhe convém é cego por opção.
Muito bom. Eu gosto. Eu amei. Vou tatuar essa frase. Tatua, não? Ai, Débora, eu amei, eu agradeço profundamente. Eu sei o quão ocupada você é por você aceitar esse meu convite. Conte sempre você comigo. Uma coisa de sucesso. Olha, muito sucesso no seu podcast. Já é um sucesso, que a tenho gente possa certeza. ir transformando as vidas, muito, né? Muito Inspirando. obrigada. Obrigada por me receber. Obrigada por aceitar. Obrigada, Beijo. linda.